Olá, professora. Hoje a gente está aqui para apresentar o projeto final de LEO, que é o Laboratório de Circuitos Elétricos. A De... dupla, que é formada por mim, Circuitos Eletrônicos, Laboratório de Circuitos Eletrônicos. Obrigado, Luiz. Opa, A dupla que é formada por mim e Luiz Eduardo. opa, aqui, professora. Basicamente, professora, nesse projeto, né, nós trataremos de 4 topologias de circuitos, né? No caso, é o projeto final de Laboratório de Circuitos Eletrônicos, docente professora doutora Maria Glória Cândido de Andrade, e os discentes o Hadrin, Paulo Fernandes, e eu, Luiz Eduardo Aciari. Daí nós vamos discorrer sobre as 4 topologias escolhidas, né? Isso. Nós optamos por apresentar isso aqui de uma maneira mais leve, mais como uma conversa mesmo. Então a gente vai fazer de uma maneira bem interessante. O primeiro circuito que a gente escolheu foi o limitador de tensão com diodos, no caso aqui do modelo 1N4001. Como que é essa topologia? Como que é o circuito? O circuito ele funciona assim, ó, ele tem uma fonte, corrente alternada, nesse caso específico ele é de 12 volts de pico, mas ele pode ser qualquer valor, né, que é um valor arbitrário. 60 Hz, o ângulo aqui é 0 graus, Que no caso e seria o ângulo de defasagem da fonte, né? isso, exatamente, uma defasagem. Como não tem nenhum componente armazenador, né, componente rea- Bipolo armazenador de reativo, energia. armazenador de energia, então isso aqui não vai fazer muita diferença. Nós temos aqui também um resistor de 10K, que ele fica aqui nessa partezinha. E antes da carga, aí a gente tem aqui também um diodo virado para baixo aqui, né? Então a corrente entra por aqui. E a gente tem uma fonte aqui embaixo que coloca um valor arbitrário, outro diodo aqui e outra fonte também, só que essa fonte aí no caso é invertida. E esse valor 5 volts a gente seleciona, né? A gente pode escolher, que vai É, explicar mais no gráfico aqui mais para frente. E essas aqui a gente tem fontes, é, essas fontes, no caso, elas são fontes de corrente contínua que elas são controláveis por meio de uma tecla, no caso do multisync, que é o simulador que foi utilizado, né? E daí essa tecla, que é o QA, né? É uma barrinha que desliza, e daí essa barrinha a gente seleciona qual é o tipo de tensão que a gente quer. isso, exatamente. Eu tinha esquecido essa parte, que é uma fonte de tensão contínua. A gente vai mostrar lá no circuito no simulador, como que faz para mudar, né, o valor dela. Aí aqui, ó, é o gráfico que a gente quer selecionar, a gente quer chegar, né? Então, o que acontece? A gente quer um gráfico que faz esse corte. Como acontece isso no circuito? Vamos ver aqui como que acontece. A gente tem uma tensão contínua, tensão alternada nesse ponto, e aqui ele vai chegar a tensão alternada também. Então a gente tem esse diodo. Esse diodo, no momento que a tensão ela é menor do que essa tensão aqui, então a corrente está tendendo a sair daqui e ir para cá. Por quê? Porque a tensão nesse ponto é maior que aqui. Se essa tensão é maior que aqui, então significa que esse diodo ele está aberto. E esse diodo aqui, ó, ele isso, daí esse diodo também ele vai estar inversamente polarizado, porque aqui vai estar positivo e aqui negativo, então inversamente polarizado significa que ele também não vai conduzir. Então esse aqui vai estar aberto aqui, e isso vai fazer com que essa tensão ela saia nesse ponto. Então no momento em que a tensão ela é positiva aqui, enquanto ela não é maior do que essa, ele vai subir normal. No momento em que essa tensão ela se iguala ou chega próximo aqui, né, ela já começa a mudar. Então, quando ela é 0,7 maior do que essa, então esse valor aqui, ele assume a tensão. Então, como isso aqui ele vai ficar em paralelo com a carga, significa que a tensão que tem aqui tem que ser a mesma tensão que tem na carga. É isso que acontece aqui, ó. Como é uma tensão contínua, ele vai ficar contínuo e desconsidera a tensão da fonte. Aí agora no caso de baixo aqui, ó, ele vai vir para cá e acontece a mesma coisa, só que do outro lado. Então, quando a tensão aqui, ó, quando a tensão aqui, né, que nem no caso vai estar invertido, a tensão aqui vai ser positiva, né? Calma aí. É isso, né, Luiz? A tensão aqui Isso vai estar mesmo. positiva, é isso. Nesse diodo.
E quando ela for 0,7 maior do que essa da fonte, a fonte ela vai assumir o valor, porque daí ele vai fechar o diodo vai ficar um circuito, vai ficar um componente fechado aqui. Isso vai fazer com que essa fonte fique em paralelo com a carga. E isso faz com que o valor da fonte seja traduzido na saída, seja levado para a saída. Então a gente vai ter esse gráfico aqui, ó. Ele começa como uma senoide, só que chega num ponto que ele é cortado. E esse valor do corte é o mesmo valor da fonte. No caso, essa fonte aqui para o positivo, agora não consigo. Essa fonte para o Essa fonte aí positivo. para o semiciclo positivo. Exatamente, essa fonte para o positivo e essa fonte aqui para o negativo. Então a gente consegue controlar qual o tamanho dela, qual o tamanho desse circuito, desse corte que a gente quer. Então vamos mostrar no simulador agora? Vou parar Vamos de sim. apresentar aqui e se apresenta aí, Luiz. Opa, oi professora, tudo bem? Aqui estamos no simulador, que é o ambiente de simulação multisim. Daí aqui, eu vou falando, daí você fala os dois últimos, beleza? aí aqui nós temos o circuito que o Hadrin vai falar. Beleza, então aqui é o circuito que a gente viu, né? Já foi tudo explicado. Aí põe para rodar aí agora, Luiz, vamos ver. Aí entra ali no osciloscópio e a gente percebe, ó, que a tensão ela tá sendo cortada ali. Mas por que tá cortando em cima e não embaixo? Ó? Porque o de cima ele tá cortando em 7,1 volts. E o de baixo ele tá em 12. Só que 12 já é o V de pico, então por isso que não acontece. Agora vamos diminuir, Luiz, para ver. De 12 ali, ó. Quando diminuiu de 12, foi para 7,45, então ele reflete também na saída. E daí é o funcionamento perfeito, como a gente imaginava. Aí se a gente diminuir também na primeira, no de cima, né, que é o semiciclo positivo, a gente vai encontrar também uma diminuição no corte. Beleza? Aí agora, deixa eu ver. E também dá pra gente adicionar, se a gente quiser mudar a média, né? No caso, a média ali está em 0. Se a gente quiser mudar a média dessa senoide, a gente pode colocar uma fonte, né, Luiz? Insere ali com a fonte Sim, primária. Vamos ver como fica. exatamente. Pode-se realizar essa modificação aqui. Essa cirurgia no circuito. Cirurgia. Aí quando coloca ali, a gente vai ter ele desloca o valor da tensão que existe ali na fonte. Ó. Então, se a gente colocar 8 para cima, se colocar 12 para cima, o menor valor vai ser 0. Porque daí ele Deu uma vai travadinha aqui. ele vai deslocar a senoide inteira para cima, né? Então ele anula o valor negativo da fonte. Ele até perde o trigger aqui, porque ele fica acima de 0. Aí a partir daqui a gente já consegue trigar ele. Exatamente. Vamos pôr em 0 então, Luiz, daí essa fonte, só para finalizar esse circuito. Pode pôr essa aí, a que a gente colocou agora, pode pôr em 0. Ou tirar ela. Só dá para pôr 0.1. Deixa 0.1, tá? Tá normal. Então, se a gente colocar as duas fontes ali, né? As duas fontes auxiliares, se a gente colocar elas em 0, né? No caso. Isso em 0. Próximo de 0, né? 0, próximo de 0 aqui. Pode deixar 0.8. Vamos ver se eu... pode deixar assim, pode deixar assim. 0.1. 0.1, 0.1. Aqui, ó. Então, o que acontece ali? O canal aqui, né? Vamos imaginar que elas estão em 0. O que acontece ali? O maior valor, o valor de corte ali, vai ser o valor do diodo, né? Porque daí, no momento que o diodo começa a conduzir, ele começa a conduzir em 0,7, então ele vai limitar a tensão nesse 0,7. Então, se a gente não colocar fontes auxiliares naqueles pontos, o valor máximo vai ser o valor da tensão do diodo. E ele também é considerado na hora do cálculo, mesmo com as fontes. Porque talvez alguns circuitos muito precisos, esses valores de 0,7 vai fazer diferença e tem que ser considerados ainda. Exatamente. A implementação seria essa daqui, ó. Em que a gente tem aqui o valor do 0,7, né? Que no caso aqui, desse semicondutor, na modelagem, é
542,108 milivolts. É 0,5 esse aí. Fornecedor diferente. Então, professora, é uma aplicação, né, interessante para o circuito limitador, né? Essa aplicação aqui. Normalmente no FM, nós temos que o sinal, né, ele é modulado em frequência, em detrimento da modulação AM, que é modulada em amplitude. Então, nós temos uma frequência portadora e uma frequência normal de áudio, né, em uma frequência menor que a da portadora. Daí, aqui no caso da modulação AM, a gente tem essa modulação assim em amplitude e aqui em frequência. Só que no caso dos rádios FM, né, para eles funcionarem em conformidade com tudo, né, nós temos que ter um sinal em que a amplitude lá deve ser linear, ela deve ser igual, deve ser constante a amplitude, né, no circuito. Então, constante não, é uma linha, né, no caso, né, limitada. Daí, ela sendo limitada, ela terá um desempenho melhor. Só que em uma situação real, acontece que, devido a várias interferências, né, do ar e etc., o sinal AM recebido por uma antena, ele apresenta algumas variações na amplitude. Então, é interessante usar um circuito limitador, e normalmente é utilizado, né, em alguns circuitos de rádio, um circuito limitador, para se limitar a amplitude e obter um FM correto. Então, esse é uma aplicação até mais sofisticada para esse circuito simples, né? Essa Mas é modulação. isso. Então esse foi o limitador de tensão, agora vamos pro próximo já? Sim, Tá? sim, Senão não com vai dar tempo certeza. de terminar. Aí esse daí é o... acho que dá pra apresentar a minha tela pra... Mas pode deixar só... eu acho que você vai ter que tirar a sua Eu tela. vou tirar aqui minha tela. Compartilhar agora. Aí foi. Aí já vem aqui para a apresentação. Qualquer coisa, se ficar longo, a gente corta, né? Faz um cortezinho. Então aqui no segundo é o amplificador emissor comum com TBJ. Esse aqui é o circuito do amplificador. E o objetivo dele é, de fato, amplificar o sinal. Então, olha aqui o sinal como ele fica. Esse aqui é o sinal da fonte. E esse aqui é o sinal o sinal amplificado, né? O sinal não, no Ao caso, esse aqui é o contrário, da fonte, é Gabriel. o contrário. Esse aqui é o da fonte e esse aqui é o sinal amplificado na saída. A gente tem aqui, ó, uma fonte de 12 volts. Esse aqui é Tensão contínua. contínua, né? Contínua. E essa daqui é alternada de 20 milivolts de pico. 60 Hz e 0 graus. Agora, nesse exercício já vai fazer diferença essa defasagem aqui, né? Que vai ter defasagem ali. A gente tem um resistor aqui e esse capacitor. Esse capacitor, o papel dele é isolar a corrente alternada da corrente contínua. Então ele só deixa passar para cá a corrente alternada, que é o que vai ser o utilizado ali. A gente tem outro, esse divisor de corrente aqui, né? Tem um resistor de 10K, um de 2.2, um de 3,6K e um de 10K aqui embaixo. Então esses eles são responsáveis pelo controle aqui do transistor do TBJ. Tem esse outro capacitor aqui também, que é para manter essa corrente mais constante, né? Ele 6. basicamente é um terra CA, né? Porque ele só deixa passar as tensões de corrente as correntes alternadas pro terra, né? Esse capacitor de C3 aí. Ah, tá, ele isola. Então ele isola aqui a corrente contínua. Ele deixa que aqui fica a corrente contínua e para cá vem a corrente alternada, né? E aqui a gente tem mais um capacitor de isolamento de corrente contínua e corrente alternada. Que é o capacitor de acoplamento. Normalmente, por exemplo, se o RL fosse um alto-falante, seria interessante colocar um capacitor de desacoplamento, né? Ou, para você poder permitir só o sinal de CA. Então, por exemplo, não iria vir o sinal DC no alto-falante, que pode prejudicar a bobina, no caso, pode até dar estalidos estranhos no alto-falante, então não é interessante. Mas nesse caso, nós temos uma impedância de saída alta, né, de carga, né? Daí que aqui vem a carga, que é o resistor de 10K. Então aqui o que acontece, ó, essa fonte, ela energiza aqui esses dois pontos,
para poder fazer com que a corrente passe aqui pelo transistor, né? E a corrente de controle aqui, a corrente que vai controlar o transistor, vai ser passada pela própria corrente alternada. Então, essa corrente alternada ela vai controlar a corrente que entra aqui, conforme a corrente que entra aqui, ela controla a corrente que passa por aqui. Então, se você controla a corrente que passa por aqui, com conformidade com a corrente, com a tensão alternada aqui, isso significa que essa tensão nesse resistor, ele vai alterar. Porque se uma corrente é maior num momento e é menor no outro, então essa tensão ela vai alterar. Se essa tensão altera, a tensão nesse ponto aqui também altera. Então, conforme você altera essa tensão, você vai, conforme você altera conforme vai acontecendo aqui, né, a corrente alternada, ela vai mudando de tal forma que essa corrente contínua, ela passa de certa forma a ser alternada, porque ela vai aumentando e diminuindo em conformidade com a corrente alternada aqui. Isso, com a tensão alternada. Isso faz com que a carga receba essa tensão, só que de uma maneira maior, né, uma maneira mais amplificada. Ela só vai variar na conformidade com a corrente alternada, mas no final ela vai ser maior, né? E aqui a gente vai ter esse gráfico. Então, esse gráfico aqui a gente percebe, ó, que a corrente que sai da fonte nesse ponto aqui, a corrente alternada, ela fica desse tamanho, e a corrente que sai de fato na carga, ela fica bem maior. Então, ela fica amplificada. Só que a gente vê uma fase, existe uma fase aqui, né? Então, elas não estão na mesma sincronia. Isso acontece por causa dos próprios componentes armazenadores de energia, né? Que no caso são esses três capacitores aqui. Então eles fazem com que essa corrente, com que essa saída, ela tenha uma defasagem entre elas. Tranquilo, Luiz? Tem alguma utilidade para esse circuito, Luiz? Esse circuito ele tem utilidade como amplificador, né, de baixo ganho. Por exemplo, em necessidades de áudio, em que o ganho necessário deve ser baixo, né, em algumas etapas, né, pode ser utilizado esse circuito, né. Uhum. Esse circuito poderia ser exemplificado com uma entrada, um microfone, que você fala no microfone, e aí o transistor ele amplifica de um modo o sinal com que se pode empurrar um alto-falante, né. Sim, sim. Eu pensei também na ponte H, será que ele usa isso também? Que ele pega o sinal do Arduino e ele faz com que o motor de passo, o Um Arduino driver? consegue controlar o motor de passo e ele faz com que esse motor de passo ele gire, né, conforme o sinal do Arduino. Sim, sim. Eu acredito que tem uma certa amplificação ali. Sim, sim. Então, esse foi o amplificador. Vamos pro próximo, então, para ver se dá Incluindo, tempo. assim, acho que seria interessante falar isso aqui. No caso do limitador, né, existem também aplicações diferentes, inclusive aquela aplicação lá, Raden, do FM. Ah, do AMFM que a gente conversou hoje, de verdade. Inclusive, seria bom destacá-la também. Ó, então vamos. Tem que colocar no simulador ainda, né? Vou colocar no simulador. Beleza. Professor, então, aqui está o circuito que o Raden está tratando, né? O circuito 2 com transistor bipolar de junção BC548B. E manda bala aí, Raden. Então aqui a gente já tem o circuito, é só simular, né? Eu expliquei tudo já no começo, funcionamento. Agora é só a gente ver na prática que tá funcionando de fato. Na prática ele está E, funcionando. inclusive, os dados foi tirado daí. Olha lá. Exatamente. O mesmo gráfico, o mesmo circuito, a gente consegue perceber que ele está funcionando aí em conformidade com o que a gente viu lá atrás. Daí aqui, analisando aqui o canal da entrada, né? A gente pode ver que o pico aqui, né? Do valor de entrada. Oi. Cadê? Tá aqui. O pico dele é de 23 milivolts, né? Aí, se a gente for ver o pico do sinal de saída, ele é maior. Ele é da ordem de 82 milivolts. Tem um ganho aí de quase 4, então. O ganho é de quase 4.
É um ganho meio baixo até, levando em conta o beta desse transistor, né? Mas Uhum. isso é devido também às impedâncias, né, utilizadas, né? Ah, é, se a gente alterar ali, vai De mudar entrada e tudo, né? saída. Exatamente. Podemos até brincar um pouquinho aqui, né? Mudar a impedância de saída. Vamos ver o que dá. Ó, Ah, ele já muda bem. acontece. Já muda bem aqui. Só que aí ele não amplifica tanto. Se a gente colocar um mega ohm, já amplifica mais. Ah, então funcionou certinho. Ele funciona em conformidade com os resultados teóricos, né? Que era Hum. de se esperar do circuito. Então, professora, no caso aqui do circuito 3, né? O circuito 3 escolhido para o projeto final, ele é um circuito com MOSFET. Ele é um amplificador porta comum em que foi utilizado o MOSFET 2N7000. Nesse caso aqui, nós temos aqui o circuito e a resposta. Para exemplificar aqui, eu vou utilizar o programa aqui, né? Nesse programa foi implementado o circuito com MOSFET, né? No Multisim para se simular, né? Basicamente, o funcionamento do circuito é o seguinte: nós temos aqui a alimentação de 20 volts DC para alimentar o MOSFET. E aí, aqui, nós temos uma entrada de corrente alternada com um sinal de 1 kHz e tensão de 20 milivolts RMS, ou seja, 35,355 milivolts de pico, que é o que o programa aceita. Daí, essa tensão aqui, ela foi para o canal A do osciloscópio. Aí, no caso, nós podemos ver que o MOSFET, ele tem três entradas, né? Ele tem três terminais, né? No terminal, esse terminal aqui é o terminal de fonte, ou source, o terminal gate, ou portão, e o terminal drain, ou dreno. Eu vou utilizar a nomenclatura em inglês, pois eu tenho mais familiaridade com ela. Então, no caso aqui, nós temos o source, né? E o source, ele é ligado nesse resistor, que é o resistor de source, para controlar a corrente de fonte, né? Aqui nós temos o 220 microfarads, que serve para acoplamento da fonte AC com o circuito com MOSFET, né? Então, aqui só vai ser possível passar daqui para cá o AC, não vai haver vazamento de DC aqui na fonte. E aqui nós temos a porta, que no caso é o gate, né? Aterrada por um terra CA, ou seja, esse capacitor de 100 nano, ele atua como um terra CA, ele só deixa passar os sinais para o terra de corrente alternada, de corrente contínua não, de corrente contínua utilizado aqui. Inclusive, esses dois resistores aqui, né, o R1 e R2, eles servem para se obter uma tensão igual, uma tensão correta aqui no gate em DC. Mas no caso aqui de terra CA, como nós vamos dizendo, né, o terra CA, ele serve como um modo de se dizer que o MOSFET ele está na configuração porta comum, que é o gate comum, né? Daí, nesse caso, essa aplicação de porta comum permite que o sinal seja injetado aqui no source, na fonte. E aí, a saída do sinal vai ocorrer aqui no drain, que é o dreno, né? E aqui temos até um resistor de dreno, com a tensão aplicada de 20 volts aqui. E aqui vai ocorrer o seguinte: em função da tensão, da modificação de tensão que ocorre nesse nó, né? Ocorre que o MOSFET ele amplifica em função da tensão, diferentemente do TBJ. O TBJ ele funciona como uma fonte de corrente, né? Fazendo uma analogia, né? No caso, o MOSFET seria como uma fonte de tensão nessa analogia, né? Porque aqui
nós temos mais dependência da tensão, ou seja, ele é controlado por tensão, ele não é controlado por corrente, no caso do MOSFET, que é o transistor de efeito de campo, né? Daí, nesse caso aqui, a saída, ela ocorre com uma maior amplitude do que a entrada, aqui, porque ocorre esse efeito da amplificação. Porque, nesse caso, o circuito foi projetado para se utilizar a região de triodo do MOSFET. E essa região de triodo é a região que permite a amplificação de tensão. E daí, nesse caso, nós temos a tensão aqui com o offset, né, do DC, né, que nós temos. E para desacoplamento dessa tensão de offset, DC, né, é utilizado esse capacitor de 470 microfarads, né. Daí aqui sai uma senoide puramente CA, com valor médio de 0 volts, né, assim como toda senoide, né. E aqui nós temos uma carga, né, de 5,60 kΩ, que poderia ser até um alto-falante numa aplicação típica de amplificadores. E esse sinal de saída, né, obtendo-se também uma impedância de saída, né, nós temos também um nó ligado aqui no canal B do osciloscópio e o G ligado no ground do osciloscópio, que é o comum do circuito, né, o terra do circuito. Daí esse aqui é o funcionamento do amplificador com MOSFET, utilizando a região de triodo do MOSFET, e eu vou mostrar aqui os resultados, né. Simulando aqui e abrindo o osciloscópio, podemos ver que aqui o canal A, que é a fonte, está com uma amplitude baixa. Vou até trigar aqui no symbol, né? Pode-se analisar aqui que o canal A, ele tem uma amplitude de... o canal A, no caso que é o canal da entrada, ele apresenta uma amplitude máxima de 34 milivolts, enquanto que no canal B, a amplitude máxima é de 673 milivolts. Portanto, nós temos um ganho de aproximadamente 190, né, o ganho. Então, é um ganho bem considerável, né, de tensão. E uma coisa interessante é que não há um deslocamento de fase muito significativo aqui, se nós analisarmos. Porque, devido também a características de fonte de tensão, né, o deslocamento de fase também e também aos valores utilizados de capacitores, ele é menor, né? É uma característica de projeto, né? Existe aqui um pequeno adiantamento, né, da fase em relação à fase... essa fase aqui ela é um pouquinho atrasada, mas é uma coisa bem pouca, né? São alguns graus, né, de defasagem. Então não é uma defasagem muito íngreme, como demonstrado no caso do transistor bipolar de junção, né? Mas isso não se deve a ser transistor bipolar de junção ou a ser MOSFET. Se deve à topologia de circuito escolhida, né? Aos valores dos componentes escolhidos. Aí, nesse caso aqui, nós temos também um grande ganho, né? E também essas características do MOSFET, né, permitem que ele seja muito amplamente usado em amplificadores modernos, né, em circuitos integrados, e também porque ele é uma topologia muito em voga atualmente, né. Então, esse daqui foi o circuito amplificador com MOSFET, e esse foi o funcionamento. E agora... Esse circuito, né, ele com o MOSFET a gente percebe que ele consegue ter um ganho bem maior, né, do que com o TBJ. No TBJ a gente até poderia conseguir um ganho maior também, mas seria por meio de equacionamento para se atingir o ponto quiescente, né, do circuito, né. Nesse caso aqui, a gente consegue também um maior, só que com características diferentes, né. Ah, tá. O MOSFET, então, ele é tipo uma atualização do TBJ. Ele veio É, para resolver os problemas. ele veio para resolver e também ele tem um tipo de fabricação diferente, né, por ser de efeito de campo, que permite uma fabricação até mais fácil, né, Uhum. e uma miniaturização muito maior. Praticamente quase todos os CIs, a maioria dos CIs, né, eles são feitos com MOSFETs, né, CIs modernos, né, de computador, os
famoso CMOS, né? A tecnologia CMOS. A tecnologia CMOS é o par complementar de NMOS com PMOS, que são dois MOSFETs complementares, né? Do tipo N e do tipo P. Ah, tá. Então, eles são muito usados. Quase tudo tem MOSFET hoje em dia. Aí, nas aplicações, a gente tem amplificadores de áudio, né? De alta potência, principalmente em saídas de potência de amplificadores, né? Isso, Porque exatamente onde eu queria chegar, que ele é usado mais nos circuitos que necessitam de potência, né? exatamente. Ele tem uma eficiência maior, né? Em Ah, sim, alguns isso é casos. importante daí, né? Para Aí, ganho de para potência. circuitos de potência, ele é muito usado por causa dessa eficiência, né? Em circuitos de amplificador, nas etapas de potência de amplificador, o mais usado é o MOSFET, Com razão. com razão. Daí, pode ser usado também, além de na computação, com circuitos CMOS, né? Pode ser utilizado também em amplificadores na região de triodo, né? No caso da computação, são usados a região de chaveamento, né? Enquanto que na amplificação é usado a região de triodo, né? Que vem esse nome da válvula triodo, que era a válvula utilizada na amplificação na época da válvula, né? A título de curiosidade. Mas aí, basicamente, essa terceira topologia de circuito escolhida foi essa, devido à importância do MOSFET também. E também, aqui, a quarta topologia de circuito, que é o amplificador operacional, né? Nesse caso, é um amplificador operacional, um amp-op, né? Inversor, ou seja, ele inverte o sinal em AC, utilizando o amplificador operacional LM741. Aqui podemos ver o circuito implementado, né, com o LM741, a resistência, né, que une a saída e a entrada de realimentação, a entrada inversora, a entrada não inversora, e os circuitos e as fontes de alimentação que produzem uma alimentação simétrica, porque o amplificador operacional ele é alimentado de forma simétrica, porque dentro dele são utilizados amplificadores diferenciais, né? Então, a alimentação dele é simétrica aqui com mais 12 volts e aqui com menos 12 volts, utilizando-se o terra como ponto de referência de 0 volts, né? E aí aqui nós temos um sinal de entrada, inclusive aqui, talvez seja melhor de ver, né? De 60 Hz e 141,42 milivolts de pico, né? O que seria aproximadamente 120 milivolts RMS. Aí, o que temos aqui? Nós temos a Rin, que é a resistência de entrada, e a RL, que é a resistência de carga do circuito. Então, os pontos de medição são a resistência de carga e a resistência de entrada. O que acontece? Aqui temos um sinal, e esse sinal ele entra na entrada de porta negativa, na entrada inversora. Portanto, esse sinal ele será amplificado no amplificador operacional com uma saída invertida em relação à saída da entrada. E aqui, sobre a carga, né, nós vamos obter uma forma de onda da saída diferente. E temos também a parte do RL que produz a realimentação. Aí, nesse caso, a resposta obtida é essa, em que nós temos a forma de onda de entrada e de saída aqui, sendo que a de saída ela é invertida em relação à de entrada. Teoricamente, não seria uma... poderia até ser exemplificado com uma defasagem de 180 graus, mas na realidade não trata-se de uma defasagem real, né? Trata-se de uma inversão do sinal. O sinal aqui, exatamente, se fosse utilizado, por exemplo, uma forma de onda dente de serra, o sinal aqui embaixo não seria uma dente de serra invertida, não seria uma dente de serra deslocada. Então, assim, aqui é inversão mesmo, não é uma contrafase, no caso, né? Então, a título de curiosidade é isso, né? Aí, na parte da simulação, nós temos aqui, né,
o circuito implementado, como eu disse, né? Daí esse circuito aqui é a entrada no canal A entrada de 140 mV, 141,42 mV de pico. No canal B é a saída do amplificador operacional. E o comum aqui, que é o terra, é ligado no comum do osciloscópio. Foi utilizado esse CI aqui, que é o LM741AH883, que é um CI disponível no programa. E esses dois terminais aqui, que são de balanceamento, eles não serão utilizados, eles podem ser simulados desse modo também, sem serem utilizados, porque o uso deles não é obrigatório. E aqui também temos a fonte simétrica, a entrada não inversora é aterrada, e a entrada inversora é utilizada. Basicamente, simulando aqui, né? Se nós clicarmos no osciloscópio, nós obtemos aqui a forma de onda, que a forma de onda original é essa daqui, essa senoide, e utilizando a mesma escala na saída, nós obtemos um sinal de uma onda amplificada, porém invertida em relação a este. Onde é o pico, onde é o vale dessa daqui, é o pico da outra. Ou seja, o pico da entrada, ele é análogo ao vale da saída, nesse caso. Daí, no caso da senoide, ela poderia ser até análoga a uma contrafase de 180 graus, mas nesse caso é uma inversão da forma de onda, né? Essa inversão, ela implica, por meio da entrada inversora, né, que o sinal da entrada inversora é invertido, obtendo-se assim uma topologia de amplificador operacional inversor, que é uma topologia que é largamente utilizada, principalmente em circuitos de áudio balanceados, né, que é no áudio profissional, né, em que utilizam-se os conectores XLR e você tem uma comunicação diferencial, né, ou seja, uma comunicação em contrafase com a outra, né. Nesse caso aqui, ele pode ser utilizado também na elaboração do circuito que será utilizado para fazer isso, né, por ser uma entrada inversora. Também é utilizado em controle, né, em sensoriamento, para inversão de sinais, e também em várias aplicações industriais, em que, por exemplo, necessita-se de conversão analógico digital, né? E esse amplificador operacional, ele auxilia na digitalização do sinal por ser uma topologia presente nos ADCs, né? Nos conversores digitais analógicos, né? Então, esse daqui foi o circuito amplificador operacional, que é amplamente usado nessas aplicações, em diversas aplicações também. Normalmente ele é encontrado em circuitos integrados, né? E é um componente integrado, né? Composto de vários de vários transistores dentro. Né? Seria isso. Basicamente, essas daqui são as simulações. E agradecemos a oportunidade e a apresentação aqui do trabalho e desejamos tudo de bom. Muito obrigado, professora, pelo semestre. Você foi uma das professoras mais compreensivas que sempre pensou nos alunos, sempre pensou na gente, sempre adiando nossos trabalhos aí para ajudar na nossa organização. Com certeza vai ficar marcado pra gente. Também que a gente aprendeu, né? Tudo que a gente aprendeu na disciplina, que de extrema valia, principalmente particularmente eu que gosto muito de circuitos, né? De áudio, principalmente, né? Circuitos de sensoriamento, então essa parte de amplificadores, sensacional. Exatamente, pode ficar tranquila que a gente aprendeu bastante, professora. Então é isso, muito obrigado. Vamos finalizar, Luiz. Muito obrigado, até mais. Abração.